Então, isso aqui ficou. Invocando a proteção de Deus, damos início à sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de IP do dia 21 de agosto de 2018. Inicialmente, minha saudação aos nobres colegas vereadores, nobre colega vereadora, cumprimentar a nossa assessora legislativa, Helenise, cumprimentar o público que nos prestigia presente aqui e cumprimentar também o público que nos prestigia de seus lares nesta noite fria, chuvosa. Obrigado pela companhia. No expediente, convido o secretário da mesa diretora, vereador Luiz Carlos, para que registre as correspondências recebidas. Obrigado, senhorita presidente. Saudando a senhorita, saúdo também nosso vice-presidente, vereador Cassiano Caon. Saúdo nosso assessor jurídico, doutor Marcos, a assessora desta casa. Saúdo também todos os vereadores de todas as bancadas, o Andrei aqui que está nos assistindo, e todas as pessoas que estão no conforto do seu lar. Espero que estejam com fogão a lenha, ou com uma lareira, ou com uma estufa, se aquecendo nesta noite. Temos aqui o ofício do gabinete número 080 de 2018, IP 21 de agosto de 2018. Senhorita presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, vimos por meio deste indicar como líder do governo nesta Câmara Municipal de Vereadores o vereador Ivar Guerra. Sendo que se apresentava para a ocasião, renovamos nossos protestos de estima e consideração para com os nobres membros desta casa e subscrevemos-nos cordialmente Valério Ernesto Marcon, prefeito municipal. Ofício circular número 63 de 2018, IP 3 de agosto de 2018. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de IP vem por meio deste convidar sua instituição e entidade para participar do programa da Semana da Arte e Cultura, que se realizará no dia 13 de setembro a 7 de setembro de 2018. O desfile cívico será no dia 7 de setembro às 9 horas. A concentração das escolas será na rua Frei Casimiro Zanfonato, acima do seminário. Lembramos que a instituição e entidade deverá enviar a confirmação da participação até 31 de agosto, juntamente com seu histórico, endereço do e-mail smec@iprs.com.br. Certos de contarmos com sua participação, agradecemos e subscrevemos. Estela Mares Longo Zanotto, secretária municipal de Educação e Cultura. Encontro de coros e comemoração aos 25 anos do Coral Flor do IP. O Coral Flor do IP, através de seus integrantes, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para o 7º encontro de coros e comemoração aos 25 anos do Coral Flor do IP, que se realizará no dia 15 de setembro de 2018, com a seguinte programação: 17 horas, missa na Igreja Matriz São Luís Rei, 18 horas, início das apresentações na Igreja Matriz, 20 horas e 30 minutos, café colonial no Salão Paroquial de IP. Sua presença será motivo de muita alegria. É isso, senhorita presidente. Passamos para a apresentação das proposições dos senhores vereadores. Indicação número 017 de 2018, de autoria do vereador Alcione Pelim Cavalheiro. O secretário faz a leitura. O vereador Alcione Pelim Cavalheiro, da bancada do PDT, usando das atribuições regimentais, vem indicar ao Poder Executivo Municipal, após o vídeo plenário que segue, que dentro das possibilidades seja implantado um redutor de velocidades no asfalto próximo ao cemitério público municipal e que seja eliminado o cortejo nos funerais a pé da igreja até o cemitério. A palavra está à disposição do vereador autor. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente.
secretários, assessores e os demais colegas. Essa indicação veio fazer pelo aumento do fluxo de veículos constante que vem acontecendo na nossa rodovia que liga IP Antônio Prado. Mas o motivo maior foi que no bairro dos cemitérios foram instalados vários comércios com entrada e saídas de veículos. Realmente está muito perigoso ali. Então, há um tempo atrás não existia isso. Hoje tem a chapeação de Elias, a lavagem, tem a estofaria, tem a funilaria do Borsato, tem a fábrica de imóveis, tem a serralheria com constante entrada e saída de veículos. E isso tem tornado muito perigoso ali mesmo. Aquele redutor de velocidade que foi colocado ali, as tartarugas ali, ajudou, mas ajudou pouco. E ainda tem pessoas que se deram ao luxo de ir lá e arrancar, né? Mas enfim. Então o que está acontecendo? A rua que sobe para o Dyer, em frente ao cemitério, a lateral ao cemitério, quem vem de Antônio Prado está parando em cima da pista para poder entrar. Então, no momento que desce alguém do IP para Antônio Prado, aquela pessoa não pode entrar de imediato. Fica parado em cima da pista. E quem vem logo atrás também não respeita o limite de velocidade daquele trecho ali, né? Então, já tenho presenciado ali no cemitério quase muitas coisas, né? E no embalo, coloquei aqui, que era uma ideia que eu já estava falando com o outro padre que tinha aqui, para a gente eliminar o cortejo a pé. Porque está muito perigoso. Outro dia um cara de uma montana quase atropelou, nem sei quantas pessoas que tinha no cortejo. Aí tinha um caminhão parado em cima da pista outro dia para subir na rua lateral para o bairro Daia, e o cortejo estava chegando no cemitério. Aí veio um Fiat Uno desgovernado de Antônio Prado, quando enxergou o caminhão parado em cima da pista, ficou uma situação muito perigosa. Ou ele dava atrás do caminhão ou atropelava todo mundo no cortejo. A sorte que o asfalto estava seco e ele conseguiu segurar, mas... Então, antes que aconteça alguma coisa de mais grave, eu acho que teria que colocar um redutor ali que realmente as pessoas tenham que ir devagar. Né? E essa é a minha ideia. E eu peço a ajuda dos colegas nesse quesito do cortejo, porque é uma tradição antiga do pessoal descer a pé para o cortejo no cemitério e tal. Mas isso não existe mais em lugar nenhum. Né? Então, o que acontece? Quando está chovendo, o cortejo, todo mundo desce de carro. Não tem mais necessidade de descer a pé. Porque quando tem sol, o pessoal desce. Daí o ônibus da Caxiense retarda, o trânsito fica perigoso, fica lento. Não significa que as pessoas não possam sair da missa, do funeral e descer no cemitério a pé. Não é isso. As pessoas podem descer. Só que o cortejo no carro vai mais acelerado. E quem quiser prestar as últimas homenagens, pode descer a pé, mas desce na lateral da pista, né? Que não vai mais trancar ali. Só que para isso acontecer, eu peço ajuda dos colegas que falem com pessoas mais velhas, principalmente, assim, que de repente tem gente que não vai entender bem a questão, porque é uma tradição muito antiga. Então a gente teria que conscientizar as pessoas, tipo os donos de funerária são totalmente a favor, porque eles percebem, né, que além de retardar as coisas, eles percebem que é perigoso, né? Porque não é um cortejo que vai numa rua qualquer a pé, é numa rodovia. E uma rodovia em lançante ainda, né? Então é perigoso. Então vamos tentar conscientizar as pessoas e eu vou conversar de novo com o padre para que comece a anunciar na igreja e ir falando para as pessoas que essa parte, em comum acordo com a Brigada Militar, também acha bem viável eliminar esse, né? Então é isso aí. Muito obrigado. Obrigada, vereador Alcione. Conforme dispõe o regimento interno, a indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação número 018 de 2018, de autoria da vereadora Gislaine Zilioto. O secretário faz a leitura. A vereadora Gislaine Zilioto, no uso de suas atribuições regimentais, vem indicar ao Poder Executivo Municipal o que segue. Que dentro das possibilidades seja realizado melhorias como patrulhamento e cascalhamento da estrada que passa pela propriedade do senhor Odile José Zanotto e dá acesso a propriedades do senhor Altamir Candiago e Léo Dalla Vecchia, na Capela da Pompeia. Eu passo a presidência ao vereador e vice-presidente, vereador Cassiano Caon, para que eu possa fazer a defesa da minha indicação. Então, nesse momento, recebo a presidência da casa e passo a palavra à vereadora, vereadora Gislaine Zilioto. Obrigada, vereador Cassiano. Bem,
falar um pouco sobre essa indicação. Nos tempos para cá eu tenho trazido bastante indicações nesse sentido, né, de melhoramento de estradas, trechos que vão para dentro das propriedades, e sempre foi um tema bastante discutido desde a minha primeira legislatura. A gente sempre discutia muito essa questão de como fazer o trabalho da porteira para dentro. Né? É um assunto um tanto quanto dúbio, assim, algumas pessoas interpretam de um jeito, outros interpretam de outro. Se faz para um, tem que fazer para todo mundo, se não faz, então não faz. Mas a gente tem como costume aqui, né, a mesma situação dos mataburos também, né, se criou como um hábito e como um costume se fazer uma parceria com o poder público e de fazer da porteira para dentro os trabalhos que são necessários. Né, eu acredito que todo mundo tem essa visão, até porque de dentro das porteiras, de dentro das propriedades é que sai uma boa parte do lucro para o nosso município, né? É de lá que sai a produção, é de lá que sai, seja ela hortifruti, seja leiteira, seja o que for, é de lá de dentro da propriedade, das famílias, né, que sai a renda do nosso município. E essa indicação, ela vem justamente nesse sentido. É uma estrada que há bastante tempo, inclusive a gente já fala sobre ela, e além dessa questão de escoamento de produção, além de ser um trecho onde tem crianças que usam o transporte escolar, sair leite de lá de dentro, além de tudo isso, ainda tem uma questão que eu considero bastante importante, que é uma questão de saúde, né? Uma questão de que existe uma necessidade em cuidar da vida, e pode ser que numa questão de emergência, numa questão de urgência, essa estrada acabe dando uma certa dificuldade e atrasando, né, para que as pessoas possam sair e buscar o auxílio que precisa. Então a gente vem solicitar, aqui na comunidade da Pompeia, ela faz, um trecho, eu diria, curto, né, de 1 quilômetro e um pouquinho, onde a gente vem pedir que seja feito o melhoramento, como o cascalhamento, patrolar, enfim, colocar o cascalho que se precisa. Para explicar de uma forma melhor, né, até essa indicação, ela se refere ao pai da Helenise, que dá acesso também, né, entre outras famílias que residem ali, outros proprietários que residem nesse trecho. Um deles é do senhor Altamir, e aí que a gente toca nessa questão de saúde, né, nós aqui acompanhamos bem de pertinho, inclusive eu pedi autorização a Helenise para tocar nesse assunto, né, que é um assunto delicado, né, e todos nós conhecemos a situação, né, então pedir assim do fundo do coração que dentro do possível, né, a Secretaria de Obras possa estar considerando, colocando no seu cronograma de trabalhos também essa indicação, e que possa dar um pulo lá e quem sabe resolver, né, talvez não seja muito demorado, não demande tanto tempo. A gente entende, né, estava conversando com o vereador Alcione também, toda a dificuldade que hoje tem a Secretaria de Obras em relação às máquinas que estão quebradas, a gente sabe todo o processo de licitação, como é que funciona, toda aquela burocracia, mas a gente pede para que se inclua nesse cronograma, então, para que essa estrada também seja contemplada, que ela também é de suma importância para o nosso município e que com certeza a gente pode ter certeza que de dentro dessas propriedades que essa estrada se refere, sai muita produção e traz muita renda e benefícios aqui para o nosso município de uma forma geral. Então, pedir ajuda também dos vereadores, todos nós aqui, para que a gente possa também estar conversando, enfim, juntamente com a Secretaria de Obras, para que essa estrada seja, então, melhorada. O demais era isso. Obrigada. Então, conforme dispõe o regimento interno, a indicação será encaminhada ao prefeito municipal. Tem que votar primeiro, né? Não precisa, só a indicação não é votada. Certo. Então, retorno a palavra, a presidência à vereadora Gislaine Zilioto. Obrigada, vereador e vice-presidente Cassiano. Passamos para os pronunciamentos dos senhores vereadores conforme a ordem de sorteio. Vereador Alcione, o senhor fala? Que número? 9? Vereador Uivar, o senhor fala? Vereador Alessir, o senhor fala? Vereador Walter,
Não? Vereador Paulo? O senhor fala, vereador? 4. O Paulo é o 4. Vereadora Rosane? A senhora fala? Vereador Cassiano? Número? Cassiano 6 e fala? Eu sou o número 7 e não falo. O senhor fala? O vereador Ivar. O senhor tem 10 minutos à sua disposição. Primeiramente, eu quero cumprimentar a mesa, nossa presidente, a vereadora Gislaine, nosso vice-presidente, o vereador Cassiano. Quero cumprimentar nosso secretário, o vereador Luiz Carlos, nosso assessor jurídico, o Dr. Marcos, nossa secretária Helenise, colegas vereadores, vereadora Rosane. Quero cumprimentar o Paulete também, que nos assiste nesta noite. E cumprimentar também as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Então, em primeiro lugar, já foi lido, a partir de hoje, eu sou líder do governo por tempo indeterminado também, e vou procurar defender os projetos, né, que vêm para esta casa, e se desde agora eu quero pedir a colaboração de todos os vereadores, com o seu voto, para que esses projetos sejam aprovados e que possa, assim, o Executivo poder trabalhar, né, poder fazer o que tem que fazer lá na Prefeitura. Muitas vezes são projetos simples, hoje também temos 4 projetos bastante simples, mas de suma importância, né, dentro das secretarias, para que possam desenvolver seus trabalhos. Então, desde já, eu gostaria de pedir a colaboração com o voto de cada vereador, e, é claro, aquele projeto que tiver que ser discutido, que tiver que ser comentado por todos os vereadores, com certeza isso vai ser feito. E lendo a 0 hora essa semana, eu sempre procuro olhar os dados que tem lá. E tinha um dado, professora Rosane, que me chamou muito a atenção, que 60% das crianças brasileiras vivem em estado de miséria. Então, e até dizia, crianças que não têm comida, não têm roupa, não têm lugar bom para morar, não têm banheiro nas casas, enfim. E eu sempre defendi que para mudar o nosso país é preciso começar lá pelas crianças. É claro que atacar a marginalidade que está hoje no nosso país resolve, mas não adianta muito. Eu acho que só através da educação, só através de dando condições para essas crianças crescerem num ambiente melhor, vereador Cassiano, que daí elas vêm crescendo, sabendo, vivendo melhor, e também, é claro, dando um compromisso, dando um trabalho, para elas também aprender que não é só direitos, e que elas têm dever também. Então, é isso o meu pensamento, que para mudar o país precisa começar a trabalhar com as crianças. E com esses dados a gente fica bastante triste, né? Então, eu vou ser bem rápido também, dizer que ali no posto de saúde, na sede, tem um projeto praticamente pronto. Em poucos dias também vai ser começado a construir de novo uma parte lá atrás, com mais salas, com mais consultórios, e a parte térrea, né, a parte de baixo, servirá como garagem para as ambulâncias, para os carros da saúde que transportam as pessoas para todos os hospitais, enfim, os pacientes, né? Então ali vão ser guardados as vans, enfim, todos os carros que fazem parte da Secretaria da Saúde serão guardados ali. Então esse projeto está quase pronto. E também dizer que com 2 emendas de 2 deputados, que a gente não pode nem dizer o nome hoje aqui, chegaram ali, foram comprados muitos itens, muitos móveis,
Eu até anotei alguma coisa aqui que chegou ali no posto de saúde, e também vão ser levados, o vereador Walter e Alcione também, vão ser levados lá para os distritos de Vila Segredo, lá nos postos de saúde de São Paulino, como mesas, balcões, armários, geladeiras, câmaras de vacina, aparelho de pressão, ar-condicionado, macas, cadeiras odontológicas, nebulizadores, tubos de oxigênio, enfim, é um caminhão de equipamentos que chegaram ali e vão com certeza, né, também ajudar para atender melhor a população de IP. E eu quero encerrar dizendo que outro assunto que está chamando muita atenção é a entrada de estrangeiros no nosso país. Lá em Roraima está entrando a média de 800 cubanos por dia no nosso país. Então, com o desemprego que está no nosso país e mais 800 pessoas vindo de outros países, eu não sei onde é que vai terminar. E, por enquanto era isso, meu muito obrigado. Vereador Alessir. Eu quero cumprimentar a presidente, o vice, o Luiz Carlos, a Lenise, o assessor jurídico, e todos aqui presentes. Bom, eu sexta-feira, de tarde, eu estive na prefeitura com o nosso prefeito Valério, representando a comunidade de Segredo, numa reunião sobre o turismo. Na nossa região, com os conselhos regionais de desenvolvimento, estivemos falando com os coordenadores e com o prefeito para fazermos um projeto de turismo regional, especialmente com o asfaltamento das nossas estradas para que os turistas possam conhecer as belezas da nossa região. Esse projeto envolverá o nosso município de IP e de Protásio Alves. O prefeito Valério e a secretária de turismo de nosso município estão muito envolvidos e interessados em fazer esses projetos acontecer. Para nós de Vila Segredo, isso vai ser muito importante, porque junto com as vias asfaltadas, teremos também avanços em outras áreas, principalmente no turismo. Nós temos uma história muito rica, as nossas paisagens são lindas, precisamos fazer conhecer ainda mais o nosso município, a desenvolver toda a nossa região. Bom, eu agradeço ao prefeito Valério por nos ter me convidado para apresentar os interesses da nossa comunidade. E tinha também a minha amiga vereadora Rosana, que foi muito bom, né? E quero fazer um convite à comunidade da Capela São Pellegrino, lá da Vila Segredo, e a comissão convida para uma grandiosa janta, uma festa, jantar, um janta com baile lá e um vira e mexe lá. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alessir. Vereador Paulo. Inicialmente, eu gostaria de saudar a mesa diretora, a presidente, o vice-presidente, secretário, aos nobres colegas, a nossa secretária Helenise, ao nosso assessor jurídico, doutor Marcos, o público aqui que nos prestigia e também os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu não podia deixar aqui, primeiramente, saudar ao Ivar Guerra,
representando agora como líder do governo. Não tenho dúvida nenhuma da competência e do trabalho de Sua Excelência aqui nessa casa. Eu nem tinha na pauta aqui, mas eu vou pegar um gancho, né, dessa reunião de sexta-feira a qual o Licir esteve presente. Né, é fantástico isso, que saia realmente do papel e façam, né, é uma via turística importantíssima. Mas eu fico um pouco preocupado porque essa casa já aprovou ainda ano passado para um financiamento e deram várias desculpas, que até os vereadores fizeram uma denúncia, enfim, né? Já era para ter começado o asfalto, a estrada e até agora nada. E eu já tinha comentado aqui ainda ano passado o que ia acontecer, que eles iam enrolar, vão fazer o ano que vem mais um ano de carência e essa administração não vai pagar nada desse asfalto, vai sobrar tudo para o prefeito, o próximo prefeito, e já tinha comentado isso na hora da aprovação, mas nós damos um voto de confiança e realmente eu não estou errando nada. Queria fazer um comentário, Alcione, e eu queria começar dizendo assim: você não imagina o respeito que eu tenho com Sua Excelência. E volto a dizer, pela seriedade e pela competência, eu não tenho dúvida nenhuma do teu trabalho aqui nessa casa. E começou por essa indicação importantíssima, né? Eu só lamento desse loteamento ser liberado, ter feito esse acesso na rodovia e não ter já no projeto para a liberação desse loteamento o acesso em condições, né? Essa rua que passa ao lado do cemitério. Eu passo aí várias vezes por dia, realmente é muito perigoso. Não sei se tem muita coisa a fazer, a não ser redutores de velocidade, por causa da largura da estrada, da rodovia, que hoje não sei o que poderia ser feito para... Não existe placa, nós podemos dobrar à esquerda para ir do lado do cemitério, mas é muito perigoso. Então realmente o redutor é importantíssimo, sou contra os tachões, né, apesar de ter sido colocado e alguns retirados, né, a gente não se sabe por quem, mas excelente sua indicação. Outro motivo, assim, e é de preocupação, e é sobre Sua Excelência, no nosso regimento interno, todos os vereadores são obrigados a fazer parte de uma comissão. Isso fica até para a mesa diretora. E o nosso colega já está aí há um mês e pouco e não está fazendo parte de nenhuma comissão. Isso pode uma penalização, né? Então vamos evitar, principalmente sendo pela Sua Excelência, que eu respeito e admiro muito. Vou aproveitar aqui também a palavra do colega Alecir e a preocupação, e o senhor, na sessão passada, pediu um pouquinho de paciência com nós referente às máquinas de estrada, tinha máquinas quebradas, né? A minha preocupação é que tem um pedido de contratação emergencial de mais 2 operadores de máquina, e nós temos máquinas paradas, então teria que ver. Mas importantíssimo. Continuando ali da tua indicação, precisa conscientização do pessoal, realmente não descer mais a pé. Não é fácil. É uma briga histórica. Eu me lembro, Antônio Prado foi sempre assim, da igreja aqui do centro, todo mundo subia a pé, hoje não sobe mais, é tudo com ônibus, né? Então, apesar de ser o trajeto pequeno, nós vamos ter que se habituar. Então, em princípio era isso, depois a gente faz mais comentários. Meu muito obrigado. Obrigada, vereador Paulo. Vereador Luiz Carlos.
saudá-los novamente, saudar também meu amigo Bruno, que está presente aqui, saudar o pessoal que está acessando as redes sociais agora, nesta noite fria, mas esse ano, já falar, nós agricultores temos um ano bastante atípico, bastante chuva e até o momento tivemos frio, mas muitas regiões nossas não tivemos geada. Falava com vários agricultores hoje que estão com pouca floração e também agora a floração já acreditam que não tenham abelhas para estar polinizando então as suas frutas, e isso pode vir prejudicar a nossa agricultura, principalmente nesses tempos que já os preços não ajudam, e que dirá agora então se nós não tivermos boa safra. E torcemos que não tenhamos geadas fora do tempo. Mas estive também em contato esses dias sobre o assunto que aqui foi levantado do asfaltamento desse trecho dessa rota turística. Meu primo Carlos Brancalione é um dos secretários lá de Protásio Alves que pensa então todos esses projetos junto com o prefeito Zé Espanhol, e aqui foi comentado que vem fazendo muito asfaltamento, né? Agora uma parte lá com 2.700.000, nosso primo, né? Com 2.700.000 com recurso do município. E ele já tinha dito, olha, no momento que nós tiver a confirmação que o asfalto chega até o outro lado lá, nós em alguns meses descemos até a ponte e fizemos toda a nossa parte. 6 meses também, conversões também com a vereadora Rosane. Então, muito importante isso. Eu creio que tem que se fazer. Tenho a mesma preocupação do nosso senhor Paulo, meu amigo Paulo, vereador, que esse asfalto aqui nós aprovamos, tentaram distorcer, mas a verdade sempre vence, e nós aprovamos isso. Não tem nenhuma ação de denúncia ali para que o asfalto não ande, é uma enrolação. E dizer assim, tem desses recursos que vieram aqui para o posto de saúde, R$150 mil são do deputado do Partido dos Trabalhadores aqui da nossa região, que se empenha. Então, o nosso deputado, a articulação nossa, a vereadora Gislaine, buscamos 150 mil para o custeio e para o investimento da saúde, e desses recursos que chegaram aqui, pois nós temos compromisso com a nossa comunidade. No momento era isso, muito obrigado. Obrigada, vereador Luiz Carlos. Vereador Cassiano. Primeiramente, boa noite a todos que se fazem presente. Queria saudar a mesa diretora, qual faço parte, a vereadora presidente Gislaine Zilhoto, e todo o pessoal da mesa, o assessor jurídico, Dr. Marcos, e a nossa assessora geral aqui, a Helenise. Saudar todos os colegas vereadores e as pessoas que aqui se encontram e as pessoas que de casa acompanham pelas redes sociais. Primeiramente dizer também nesse depoimento que o vereador Paulo colocou bem a preocupação a respeito da presença do vereador Alcione, que já está engajado com essa casa. Então, antes da sessão, tivemos conversando aqui com o Dr. Marcos, e ele já faz, né, parte da Comissão de Educação e Cultura aí, e da Comissão de Legislação e Justiça também. Já está adaptado e engajado, então, nas comissões também. Queria falar a respeito da emenda, né? Falando da emenda, da indicação do nobre vereador Alcione, sobre os cortejos, né? E os redutores de velocidade. Sou totalmente favorável a isso aí. Acho que vamos ter uma resistência do pessoal mais antigo, sim, sem dúvida. E a gente vai trabalhar de uma forma conjunta nesse sentido, no que a gente puder colaborar. Pode ter certeza que as pessoas que têm resistência e que se colocarem contrárias, a gente vai tentar explicar exatamente como o senhor colocou nesse momento aqui, da necessidade de evolução, né? Municípios, nem poucos, quase nenhum
deve ter esse cortejo a pé até ao cemitério, então acho que está na hora também da gente começar a vislumbrar mais esse risco, né, que se tem, visualizar esse problema que de uma hora para outra pode acontecer um acidente, e aí é tarde, né, sempre é tarde. Então as coisas que são feitas de uma forma profilática, né, uma precaução, elas custam sempre mais barato, né, tanto emocionalmente quanto financeiramente, né. Imagina um acidente aí com um veículo descendo o asfalto sinuoso, cheio de curvas, sem visualização, pode sim ocasionar um acidente aí e levar até a morte de algumas pessoas que estão nesse cortejo. Então isso aí a gente tem que evitar. Como vereadores, temos que agir dessa forma e colaborar com o senhor nesse projeto. Dizer também que há pouco tempo eu coloquei aqui também uma indicação a respeito dos redutores, e como colocou o colega Paulo também, eu sou contrário aos taxões, né? Acho que as pessoas agiram de uma forma errada em ter arrancado os taxões, mas é uma coisa ultrapassada. Se for para fazer agora essa indicação que o senhor botou numa periferia do nosso município aqui, no lado que leva Antônio Prado, e a minha que vem aqui de cima do lado de Vacaria, do CTG, que se coloque redutores digitais, como que tem aqui em Flores da Cunha, na estrada que agora no desvio do pedágio que vai a Flores da Cunha, e que mexa no bolso do pessoal. Aí vai ser respeitado. É difícil assim para mim como vereador popularmente falar mexa no bolso do pessoal. O vereador está, né? Mas é a forma que se tem de reduzir a velocidade. A gente sabe porque como a gente fica chateado quando vem uma multa, né? Então diz, vou ter que pagar tanto daquela multa, mas é a forma que se tem de respeitar. Esse taxão ele é muito prejudicial, principalmente a caminhões carregados. Quem tem caminhão sabe que o truque ele sofre uma batida muito forte naquilo ali, naquele taxão, prejudica muito o alinhamento do caminhão, né? Então isso aí é uma coisa que não se deve mais colocar. Acho que aquilo ali deve ser levado em consideração e ser retirado aquilo ali. Não deixar para os populares retirar. A administração mesmo retirar aquilo ali e botar sim o redutor digital constando a velocidade. Um investimento que, se vier para essa casa a aprovação, né, que talvez seja um investimento alto, mas dá para se estudar a possibilidade, os benefícios vão pagar esse investimento. Com certeza esse vereador vai votar favorável à retirada desses taxões que foram colocados, de uma forma ultrapassada já, e sim colocar o digital e trazendo o benefício para o município, pecuniário. O pessoal passou acima da velocidade, que se converta em recurso para o município essa multa. Tá? Sou totalmente favorável a isso aí e vou lhe ajudar no que for preciso para essa indicação ser colocada em prática. Queria falar também a respeito de uma polêmica que se tornou realidade sobre o transporte escolar na Vila Segredo. Queria dizer que são 5 famílias, 5 pessoas, 5 alunos da rede particular que estão sem transporte. Tá? Queria colocar também aqui que minha filha, né, sofro com a mesma situação desde novembro. Desde novembro, a minha filha tem que pagar táxi para ser levada a Antônio Prado no transporte escolar, no convívio escolar. Tá? Então, acho um erro muito grande ter se deixado daquele tempo, desde novembro, foi usada esta lei como desculpa para retirar o transporte da minha filha. Né? Então ela não participa mais das vans escolares, então eu tenho que levar ela todo dia, particularmente até Antônio Prado, para ir na escola. E agora, alunos da Vila Segredo estão com o mesmo problema. O erro todo não está em usar a lei, em fazer valer a lei, mas sim em retirar de uma hora para outra, como foi feito comigo, está sendo feito agora com os alunos da Vila Segredo. Com certeza, a lei vale para todos. Infelizmente, eu já estou sofrendo há 6 meses com essa lei, e agora ela está sendo aplicada na Vila Segredo, de uma forma prematura, de uma forma
vamos dizer assim, muito agressiva. Chegaram lá numa sexta-feira e me disseram: a partir de segunda-feira o motorista não leva mais a tua filha para a escola. Não abri a boca, fiquei quieto. É lei, vamos seguir a lei. E agora os alunos da Vila Segredo também estão com esse mesmo problema. Deviam sim ser avisado antes, ter ido lá, sido conversado, né, para não se fazer de uma forma rápida, de uma forma sem um aviso prévio dessa turma para poder pegar esse transporte escolar. A gente vai aprofundar mais esse assunto. Eu tenho certeza que é um anseio da população de Vila Segredo que esse transporte seja regularizado, né, mas acho que a prefeitura não vai poder mais fazer esse transporte. Então, temos que tomar sim a frente e acalmar esse pessoal. Dizer que essa lei está aí, né, já pessoas sofrem com essa lei, porque o município não apresentou alternativa nenhuma para isso. Vamos ver qual alternativa que vai ser apresentada para o pessoal da Vila Segredo. Queria dizer também que vamos receber hoje um veto integral aí da contratação da nossa assessora de comunicação, que nós precisamos criar esse cargo para divulgar os trabalhos da Câmara de Vereadores, e acho que dessa forma a coisa não vai funcionar. Tudo que a Câmara apresenta, tudo que a Câmara bota para ser aprovado pela Prefeitura Municipal, o prefeito está vetando bastante coisa. Acho que esse não é o caminho, nós temos que conversar. Esse é um projeto que todo mundo sabe que, se precisa de divulgação, é um princípio dessa Câmara divulgar os trabalhos, e de todas as câmaras do país, né? Então acho que não é muito interessante o prefeito municipal fazer esses vetos, e que também não vai poder reclamar quando a gente pegar o que vier agora com o vereador Ivar Guerra, líder do governo, que trazer essa casa, que a gente não tenha uma aprofundação, vamos dizer assim, uma análise mais profunda do que vem de lá. A gente vai também ter que analisar melhor as situações, porque essa forma não é a correta, né? Vetar a contratação de uma pessoa que vai fazer a divulgação dos trabalhos da Câmara, não acho muito interessante. Esse veto não tem o meu apoio, e acho que agiu errado o Executivo em ter vetado a criação desse cargo. Então, da minha fala era isso. Queria desejar a todos um final de sessão tranquilo, que a gente possa conversar e botar em dia as situações do município de IP e da Câmara de Vereadores. Boa noite, muito obrigado. Na ordem do dia: projeto de lei número 018 de 2018, de origem do Poder Executivo. O secretário da mesa faz a leitura. Senhorita Presidente, como vereador, não como secretário, eu quero pedir vista por até 5 sessões deste projeto. Certo, vereador. Como reza o nosso regimento interno, eu preciso colocar o seu pedido de adiamento em votação. Então, o vereador Luiz Carlos pediu o adiamento de votação por até 5 sessões, e eu preciso fazer a votação desse adiamento. Então, eu peço que os vereadores que são favoráveis ao adiamento permaneçam sentados, e os vereadores que são contrários a esse adiamento se levantem. Como empatou, eu preciso desempatar como voto de Minerva, e o meu voto é favorável ao adiamento de votação, então será adiada a votação por até 5 sessões, podendo voltar antes, sendo aprovada então por 5 votos a 4. Então não precisamos fazer a leitura de toda essa parte das comissões, a gente deixa para quando o projeto entrar em pauta novamente. Projeto de lei número 019, de origem do Poder Executivo. O secretário da mesa faz a leitura. Projeto de lei número 019 de 2018 institui o regime especial de trabalho e dá outras providências.
Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, membro suplente e relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda à apresentação do parecer da comissão. Fala da tribuna, vereador, se o senhor não se importa. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 025 de 2018. Projeto de Lei número 019 de 2018. Iniciativa do Poder Executivo. Emenda. Institui o regime especial de trabalho e dá outras providências. O projeto de lei ora apresentado tem o escopo de instituir o regime especial de trabalho aos servidores detentores de cargos provenientes efetivos, cujo provimento seja exigida formação universitária ou habilitação legal equivalente, com cargas horárias semanais de até 30 horas, com exceção dos membros do magistérios, os quais possuem plano de carreira própria. Entendemos, os membros da comissão, que o presente projeto visa instituir uma formação de regime especial de trabalho, no qual supre necessidades eventuais de prestação do serviço público. Após devida análise, os membros da comissão entenderam que o projeto de lei número 019 de 2018 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional. Faço isso ao exposto nos aspectos que compete a essa comissão examinar, opinamos pela constitucionalidade do projeto de lei número 019 de 2018. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 21 de agosto de 2018. Vereador Luiz Carlos Scapinelli, presidente da comissão. Vereador Cassiano Desorzi Caon, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, membro suplente, relator. Obrigada, vereador Paulo. Nesse instante, abrimos o espaço para a discussão do projeto de lei número 019 e passo a palavra ao líder do governo, vereador Ivar Guerra. Senhora Presidenta, esse projeto ele visa economizar dinheiro. Por quê? Esse projeto ele é só para profissionais, para servidores com nível superior, com carga horária de 30 horas. Quando esse serviço deles em 30 horas não conseguem a demanda que o município precisa na profissão deles, para não pagar hora extra, que a hora extra custaria bem mais que estender um pouco esse contrato. Então, só no caso de necessidade, quando nessas 30 horas eles não conseguem atender o pessoal, atender o serviço deles, daí é estendido esse cargo através do contrato, para não pagar hora extra. Era isso aí. E pagando por contrato custa menos ao executivo. Obrigado. E gostaria de pedir a todos os colegas vereadores que apoiassem e dessem o seu voto favorável. Obrigada, vereador Ivar. Mais algum vereador gostaria de se manifestar em relação a esse projeto? Eu confesso que eu tenho certas dúvidas em relação a esse projeto. Eu acho que ele é bem importante para o nosso município. Porém, vamos considerar que o tempo para a gente analisar, e sendo que todos nós trabalhamos, temos funções extras, fica difícil, né, para buscar tantas informações. Porém, para não parar, não atrapalhar, talvez, né, o fluxo da administração, eu confesso que até porque o meu voto é o de Minerva, né, eu não sei o que vai acontecer, o que não vai, mas eu gostaria que a gente tivesse um tempo a mais para discutir esse projeto, né, levando em consideração que ele é focado a quem toca a máquina pública, né, que é os funcionários. E confesso que não vi nenhuma manifestação deles, eles também
não procuraram, né? Não sei como é que está essa questão. E também, volto a dizer, né, a gente está com um tempo, o projeto chega na sexta e a gente já vota na terça. Mas gostaria que a gente tivesse um tempo a mais para aprofundar esse debate. Não, né, depois de aprovado, de certa forma, a gente não vai discutir mais, né? Passou e foi, deu. Então, confesso que teria essa vontade, mas também não quero, né, atrapalhar, não quero parar o andamento da máquina pública e do executivo. Então, só queria deixar registrada essa minha opinião. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Ivar? Presidente, só para concluir, esse projeto, ele deve atingir simplesmente dois funcionários do executivo, que fazem parte ali da prefeitura. Então é um projeto simples, é simplesmente para não pagar hora extra, porque a hora extra custaria bem mais. Por exemplo, uma veterinária, em 30 horas semanais, ela não consegue atender a demanda do município. Então, em vez de pagar hora extra, seria estendido o contrato daquelas horas que ela usa, que ela vai precisar mais, para poder ter essa demanda, para atender a demanda do município. Obrigado. Mais algum vereador? Vereadora Rosane. Primeiro, boa noite a todos. Cumprimento a presidente da Câmara, o vereador Dani, demais membros da mesa diretora, assessores, colegas e a todos que nos assistem. A princípio, eu também fiquei meio assim com esse projeto, mas quando se fala aqui só com o nível de escolaridade, dificilmente ele não vai atingir quase todos os demais funcionários. Porque, como membro do sindicato, também me preocupei, a princípio, olhando a questão do regime de trabalho, especial de trabalho, a gente fica preocupado, né? Vamos ver se vai atingir, o que não vai, porque toda lei deve ser analisada, porque futuramente ela pode vir a apresentar algum problema. Mas quando se fala ali o nível de escolaridade, eu acredito que não vai atingir a maioria dos nossos trabalhadores. E os membros do magistério, que a maioria são pós-graduados, também não vai entrar por causa que eles são regidos pelo regime, então, dos professores, que é do magistério, então não entra. Então, eu acho que vai pegar poucos profissionais mesmo, são realmente ou médico, que tem algum tempo a mais, tipo 20 horas, pode pegar mais 20 horas, dobrar o salário, que seria os 100%, ou até mesmo, então, como ele comentou ali, outros profissionais. Por isso que eu não achei que seria tão assim, preocupante esse projeto. Foi por isso que eu até não comentei nada a respeito dele. Essa é a minha visão, né, pelo que eu vi aqui, pelo estilo de trabalho, está vindo regime especial de trabalho. Então não vai atingir a maioria dos nossos servidores. Era essa a minha ideia, que eu acredito, não sei se o vereador Ivar gostaria de complementar, se o que eu falei procede. Obrigado, Rosane, vereadora. É verdade, não entra o magistério, e é que nem eu falei antes, acho que só 2 funcionários se encaixariam nesse projeto. Mais algum vereador? Não havendo, então, mais manifestações, o projeto de lei entra em fase de discussão. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 019 permaneçam sentados, os contrários que se levantem. O projeto de lei número 019 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 020 de 2018, de origem do Poder Executivo, o secretário da mesa faz a leitura. Projeto de lei número 021 de 2018 autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente crédito adicional suplementar até o limite de R$ 74.000 e dá outras providências. É isso aí. Perdão. Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de excepcional interesse público de 2 operadores de máquina e dá outras providências. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, membro suplente e relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda à apresentação do parecer da comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 026 de 2018. Projeto de lei número 020 de 2018. Iniciativa Poder Executivo. Emenda.
Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de especial interesse público de 2 operadores de máquinas e da outras providências. O projeto de lei ora apresentado tem o escopo de obter autorização legislativa para a contratação temporária de 2 operadores de máquina, justificando o Poder Executivo que há sérias carências de operadores de máquinas no quadro efetivo dos servidores municipais, bem como que nos próximos meses um servidor efetivo encaminhará a aposentadoria, sendo assim necessária a contratação emergencial de 2 operadores. Ademais, a autorização pleitear encontro, amparo e na legislação aplicada à espécie. Após a devida análise, os membros da comissão entenderam que o projeto de lei número 020 de 2018 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional. Face ao exposto, nos aspectos que compete a essa comissão examinar, opinamos pela constitucionalidade do projeto de lei número 020 de 2018. Este é o parecer, Sala de Comissões, em 21 de agosto de 2018. Vereador Luiz Carlos Scapinelli, presidente da comissão. Vereador Cassiano Desorzi Caum, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, membro suplente e relator. Obrigada, vereador Paulo. Nesse instante, abrimos o espaço... Por questão de ordem, presidente, só para não pedir adiamento, de repente o líder do governo consiga responder aqui, né, eu gostaria de só pedir ao líder do governo, já foi feito esse ano um contrato emergencial de 3 operadores, e como foi dito pelo colega na sessão passada, tem máquinas quebradas. Esses 3 membros já foram contratados, já estão trabalhando, ou eles não foram contratados? Vereador Paulo, assim, foi feito um concurso no ano passado. Não, concurso sim, esse. Ok, desculpa. Eu vou chegar. Desculpa. Tá, eu vou chegar. E nesse concurso, infelizmente, eram 17 ou 18 inscritos e nenhum teve aprovação. Aí foi feito um processo seletivo, onde eram 3 vagas, e só 2 se apresentaram. Então ficou uma vaga em aberto lá nesse processo seletivo. E como agora está se aposentando mais um operador, então para agilizar os trabalhos, porque a gente sabe que quando um operador sai, demora muito para ser chamado outro, toda aquela tramitação, aqueles prazos. Então aproveitaria e contrataria esses 2 juntos. Mas essa vaga, uma estava aberta naquele processo seletivo. A minha preocupação é que nós aprovamos aqui nessa casa a contratação de 3 operadores de máquina emergencial. Minha pergunta é, esses 3 foram contratados? 2 foram contratados, ficou uma vaga em aberto. Então uma seria essa vaga que ele está pedindo agora, e a outra do servidor que está se aposentando. Dessas 3 vagas que foi passado pela Câmara, 2 foram ocupadas, uma não. Tá, e essas máquinas que estão inoperantes vão ficar até quando? Sim, vereador Paulo, não sei, porque estão em licitação então, de peças. Tá. Por questão de ordem, vereadores, esse assunto da... Eu peço então um adiamento de votação por até 5 sessões para pedir esclarecimentos desses fatos. Ok. Então, no mesmo rito, por questões regimentais, preciso colocar o adiamento da votação em votação. Então, peço que os vereadores que são favoráveis ao adiamento permaneçam sentados, e os vereadores que são contrários ao adiamento se levantem. Novamente, então, por questão de empate, por questão de ter que votar em casos assim, o meu voto também é para que seja adiada essa votação para que o vereador possa esclarecer as suas dúvidas. Então, o projeto foi adiado por até 5 sessões, lembrando que ele poderá entrar antes desses... Só não pode passar das 5, mas pode voltar antes das 5 sessões. Projeto de Lei número 021 de 2018, de origem do Poder Executivo. O secretário da mesa faz a leitura.
Projeto de Lei número 021 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente crédito adicional suplementar até o limite de R$ 74 mil e dá outras providências. Obrigada, vereador Luiz Carlos. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, membro suplente e relator da Comissão de Legislação e Justiça, para que proceda à apresentação do parecer da comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 027 de 2018. Projeto de Lei número 021 de 2018. Iniciativa Poder Executivo. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente créditos adicionais suplementar até o limite de R$ 74 mil e dá outras providências. O projeto de lei ora apresentado tem o escopo de obter autorização legislativa para abrir crédito adicional suplementar até o limite de R$ 74 mil e dá outras no orçamento corrente, ou seja, trata-se de autorização de despesas insuficientes dotadas da lei do orçamento anual, a LOA, ademais autorização pleiteadas em contra-amparo no legislativo aplicada à espécie. Após a devida análise, os membros da comissão entenderam que o projeto de lei número 021 de 2018 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional. Face ao exposto, nos aspectos que compete a esta comissão examinar, opinamos pela constitucionalidade do projeto de lei número 021 de 2018. Este é o parecer. Sala das Comissões, 21 de agosto de 2018. Vereador Luiz Carlos Scapinelli, presidente da comissão. Vereador Cassiano Desorzi Caon, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, membro suplente, relator. Obrigada, vereador Paulo. Nesse instante, abrimos o espaço para a discussão do projeto de lei número 021 de 2018. Eu passo a palavra ao vereador Ivar Guerra como líder do governo. Então, essa suplementação, ela vem para poder dar continuidade aos trabalhos, né? Está aqui bem escrito, a divulgação oficial e institucional do gabinete do prefeito, R$16 mil. Secretaria da Fazenda, recadastramento imobiliário, mais R$12 mil. Departamento de Educação, manutenção do curso fundamental, R$30 mil. E manutenção dos serviços de saúde, que seria mais para aquele programa mais médico, uma suplementação de aluguel, de alimentação e água, luz desses profissionais. Então era para poder manter esse serviço, essa suplementação. Muito obrigado. E gostaria de pedir a todos que votassem favorável. Obrigada, vereador Ivar. Mais algum vereador gostaria de se manifestar em relação a esse projeto? Não havendo então mais discussões, passamos para a fase de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 021 de 2018 permaneçam sentados, os contrários que se levantem. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Mensagem de veto do Poder Executivo sobre o projeto de lei número 005 do Poder Legislativo. O secretário faz a leitura. Ofício Gabinete número 078 de 2018, IP 13 de agosto de 2018. Excelentíssimo senhorita, seria excelentíssima senhorita Gislaine Zilioto, presidente da Câmara de Vereadores de IP. Senhorita presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, bem como os demais membros desta Casa Legislativa, vimos por presente, com base no artigo 47, inciso 1º da Lei Orgânica deste município, encaminhar a presente menção de veto integral ao projeto de lei legislativo número 005/2018, que cria cargo de provimento em comissão no Poder Legislativo e dá outras providências. Em nossa função de controle de constitucionalidade, constatamos a necessidade de vetar
integralmente o referido projeto, uma vez que, embora de correta iniciativa, desrespeita o princípio constitucional das contratações por concurso público. Isso porque, como é de conhecimento de Vossa Excelência, é a Constituição da República que estabelece como norma a forma de contratação de servidores, em seu artigo 37, inciso 2, que se transcreve. Todavia, em consulta ao portal da transparência e à própria legislação da Câmara Legislativa, verifica-se que existem atualmente 2 cargos de servidores criados, todos de provimento em comissão. Com o presente projeto, visa-se acrescentar ainda mais um cargo em comissão, sem a criação de qualquer cargo efetivo. Esta situação afronta os princípios basilares da administração pública, conforme tem entendido também o Supremo Tribunal Federal, que nos seus informativos número 468 e 590 estabelece a necessidade de observância de um número razoável de cargos providos por livre nomeação proporcional ao número de servidores em cargos providos por concurso público. No mesmo sentido, é a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul no processo de contas de gestão, número 001078/0200/13-3. Entendeu que há infringência ao princípio do concurso público quando o número de servidores providos por cargo em comissão é maior do que de provimento efetivo, conforme se transcreve. Assim, a proposta de criação do cargo está em evidente afronta à Constituição da República, visto que não há o estabelecimento pela Casa Legislativa de um quadro efetivo de servidores. Isto exposto pelas razões contidas no presente, não resta outra alternativa ao Poder Executivo Municipal que encaminhar a presente mensagem de veto integral ao projeto de lei legislativo número 005/2018, que cria cargo de provimento em comissão no Poder Legislativo e dá outras providências. Sendo que se apresentava para a ocasião, subscrevemos-nos cordialmente Valério Ernesto Marcão, prefeito municipal. Obrigada, vereador Luiz Carlos. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini para que proceda à apresentação do parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 028 de 2018. Mensagem de veto integral ao projeto de lei legislativo número 005 de 2018. De autoria do Poder Legislativo, o projeto de lei número 005 de 2018 cria o cargo de provimento de comissão do Poder Legislativo e dá outras providências. Após o trâmite regimental, foi o projeto de lei número 005 de 2018 aprovado por 5 votos favoráveis e 4 contra na sessão ordinária realizada em 24 de julho de 2018, sendo expedido o autógrafo, ofício número 085 de 2018, datado em 25 de julho de 2018, comunicando a aprovação do referido projeto. Através da mensagem de veto ao projeto de lei número 005 de 2018, ofício do gabinete 078 de 2018, datado de 13 de agosto de 2018, o senhor prefeito municipal, usando da faculdade que lhe confere, nos termos do artigo 47, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, vetou integralmente o projeto na qual, nos termos constitucionais, foi encaminhado a esta Câmara para apreciação, face ao argumento empregado pelo senhor prefeito municipal para interposição do veto. Por força do despacho do senhor prefeito, aliás, da senhora presidente deste legislativo, em cumprimento à disposição do artigo 278 do regimento interno, foi a mensagem de veto encaminhada ao exame desta comissão,
competindo-nos nesta oportunidade analisar a matéria. Verificamos que o senhor prefeito municipal interpõe em suas razões de veto do projeto número de lei 005 de 2018, em conformidade com o artigo 47, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, obedecendo inclusive o prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento do projeto de lei indicado no parágrafo 1º do referido artigo. Faço exposto nos aspectos que compete a esta comissão examinar, o parecer pelo recebimento do veto do senhor prefeito municipal em conformidade com o artigo 47, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de IP. Seguindo para a apreciação do plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 21 de agosto de 2018. Vereador Luiz Carlos de Capinelli, presidente da comissão. Vereador Cassiano Desordes de Caum, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, membro suplente, relator. Obrigada, vereador Paulo. Nesse instante, abrimos o espaço para a discussão da mensagem de veto do projeto de lei número 005 de 2018. A palavra está à disposição do vereador Ivar Guerra como líder do governo. Esse projeto mostrou uma inconstitucionalidade porque a Câmara de Vereadores não possui nenhum funcionário efetivo. Então, como não tem funcionários efetivos, cria mais um cargo de comissão, o projeto se mostra inconstitucional. Obrigado. Obrigada, vereador Ivar. Mais algum vereador? Eu gostaria de me manifestar em relação a este projeto e retomar, já faz algum tempo que ele veio até esta casa, e aí foi aprovado por 5 votos a 4, foi mandado para sanção do prefeito e ele acabou vetando. Então, para refrescar a memória de todos e principalmente do público que nos prestigia daqui, de casa também, para que seja algo explicativo e que todo mundo compreenda o que é que a Câmara de Vereadores, o que é essa mesa diretora pretende com este projeto de lei legislativo. Todo mundo sabe e acompanha que as coisas elas vão se modernizando, principalmente, diria não principalmente, mas no setor público tem aumentado bastante a demanda pela transparência, o Tribunal de Contas está toda hora pedindo que a gente vá se adequando, vá se modernizando e mostrando à população com maior clareza no que é que a gente está gastando o nosso dinheiro. Para além disso, o trabalho daqui da Câmara de Vereadores, ele aumentou bastante. Nós temos projetos bem importantes e projetos bons aqui feitos e elaborados por vereadores que já passaram, por vereadores que estão aqui hoje e que eles estão aí, que é para toda a comunidade. Cito a vocês o projeto Aluno Cidadão, de autoria do vereador Paulo, cito o projeto da Cultura e da Paz, da vereadora Rita Márcia, um dos meus projetos iniciado pelo vereador Valdir Bueno, na época quando ele criou o Dia da Mulher Ipense, e depois com uma emenda de minha autoria, onde no Dia da Mulher Ipense hoje a gente homenageia mulheres da comunidade de IP, contando a história delas, e projetos dessa magnitude que mexem com o nosso município. A gente tem um também autoria da vereadora Gessi, que é em relação à Semana Nacional, se eu não me falha a memória, dos escoteiros, que mexe também com o nosso município, e que são projetos que dão bons frutos. Só que para elaborar, para conseguir tirar do papel todos esses projetos, a gente precisa de recurso humano. Para além de recurso financeiro, a gente precisa de recurso humano. Precisamos de funcionários, de pessoas que dediquem o seu tempo para fazer esses projetos. Esse ano, ficamos meio mancos, não conseguimos tirar do papel os projetos que deveríamos e que gostaríamos de ter tirado, porque são importantes para o município, são importantes para a nossa comunidade, por falta de recurso humano, financeiro também, mas mais humano. Nós tivemos a perda da nossa secretária, que hoje trabalha em outra área do nosso município, que, enfim, era quem dava conta aqui do serviço,
a Helenise caiu de paraquedas aqui na Câmara, tendo que assumir toda a responsabilidade, tocar a Câmara de qualquer, né, naquela turbulência toda que a gente estava, fazendo andar e tocando as necessidades mais urgentes aqui da casa. Não conseguimos fazer os projetos que eu considero muito importantes, mas foi o que aconteceu. A gente não tinha recurso humano para poder dar conta de tudo isso. O que acontece com essa contratação? A gente não tem também o quadro de funcionários, que é o que o vereador Ivar colocou aqui agora, e que é o que traz na mensagem de veto, né, que é um apontamento do tribunal. Essa responsabilidade vai recair sobre os meus ombros como presidenta, tenho consciência disso, se um dia for apontada, mas eu tenho a consciência de que eu estou fazendo a coisa certa. A gente não está desviando, a gente não está fazendo nada de errado. E, inclusive, eu quero apontar aqui para vocês que nós vamos ter uma economia, eu diria que bem significativa para uma Câmara de Vereadores como a nossa. Nós tínhamos, desde que começaram a surgir esses projetos que eu mencionei antes, a gente fazia contratos temporários com terceiros que prestavam esse serviço para nós. Tivemos a empresa do Fábio, que passou por aqui. Mais recentemente tivemos a Silvana. Não tenho nenhuma queixa deles, nenhuma. Todos eles trabalharam, todos eles marcaram a história aqui na Câmara, fizeram os projetos funcionar de forma linda, né? Porém, o valor que nos cobravam era muito grande. A Silvana, por exemplo, no tempo que ela ficou aqui, a gente pagava R$2.100 por mês para ela elaborar esses projetos e vir aqui de 15 em 15 dias. Esse era o compromisso que ela tinha com nós, 2.100. Com essa contratação que a gente pretende fazer com a criação desse cargo, nós vamos pagar uma pessoa para ficar aqui todas as manhãs por um salário de R$1.300. A gente vai ter uma economia de R$800 por mês, sendo que essa pessoa vai estar aqui na Câmara todas as manhãs, prestando um serviço aqui na Câmara de Vereadores, podendo atender a população e podendo ajudar a tocar não só essa parte dos projetos que eu citei, que são os maiores que a gente tem, mas podendo tocar o dia a dia. O site hoje da Câmara de Vereadores ele está desatualizado. E é uma exigência do Tribunal de Contas. A gente precisa cumprir isso para ter pontos, para poder somar e para não ficar capenga. A gente precisa ir mantendo essas exigências do Tribunal de Contas e outras. Então essa pessoa vai estar aqui para auxiliando, para ajudar nesse trabalho. Fazendo não só essa parte da comunicação, mas ajudando em tudo que for importante e necessário aqui para a Câmara de Vereadores. Uma pessoa só, hoje, a Helenise, ela não está dando conta. Não tem como dar conta de tudo. Para a gente que vem aqui, às vezes, fazer uma indicação, fazer um projeto, entrega para ela fazer para a gente não tem noção do que é o dia a dia aqui da Câmara de Vereadores. Não tem noção. Eu fiquei aqui no início do ano, quando a Adri estava de férias, e o doutor Marcos me ajudou, né, doutor? A gente ficou aqui praticamente o mês de janeiro inteiro, né, porque foi bem naquela transição da separação dos poderes ali, e a gente precisava ir cumprindo as obrigações e não deixar as coisas acumular. A gente saiu daqui, tinha vezes, né, doutor, o senhor está aí que não me deixa mentir, que a gente saía aqui depois das 6 horas da tarde, porque era muita coisa e a gente não conseguia dar conta. Então, uma pessoa só para atender a Câmara de Vereadores está ficando pouca, não está dando conta. Para além de que uma pessoa, ela tem férias, ela tem questões de saúde muitas vezes e precisa estar ausente. E aí fecha a Câmara de Vereadores e quem atende? Aí vem uma pessoa, um agricultor que mora lá na Porteirinha, que mora lá em São João de São Paulino, que mora lá no Segredo, que vem até a cidade muitas vezes para conversar com um vereador, deixar algum recado, algum pedido, tirar alguma dúvida, buscar alguma informação e se depara com a Câmara de Vereadores fechada, por falta de recurso humano. Nós, vereadores, não podemos estar aqui 24 horas por dia cumprindo um papel que não é nosso. O nosso papel é de legislar. O nosso papel não é
de ficar secretariando a Câmara de Vereadores. Então a gente precisa também entender isso. E sem falar que essa oportunidade vai ser uma oportunidade de gerar emprego para alguém do município de IP. Eu acho que esse é um critério bastante importante e significativo. O recurso, esses R$ 1.300 que a gente vai pagar para essa pessoa trabalhar aqui na Câmara, vai ser uma pessoa daqui do município de IP. Não vai ser mais uma pessoa de fora como era nos outros casos, que era de Flores, que era de outros municípios e que muitas vezes não tinha muita relação com a nossa cidade. Essa questão vai ser também mais um ponto positivo para ser levado em consideração. Então, eu peço assim que vocês revejam, analisem melhor. Eu sei que a orientação que veio do Executivo, principalmente para a base aliada, é de votar contra. Eu compreendo, eu entendo toda essa questão política que se tem por detrás disso, mas eu peço que vocês analisem fielmente e cruelmente o projeto como ele é. A gente não está tirando dinheiro, a gente não está... Vocês podem ver com clareza, é muito claro, não tem nada de nenhuma pegadinha, não tem nada de fora do normal nesse projeto, né? Tá bastante tempo aí, eu acho que vocês puderam analisar melhor, né? Então, acho que analisem assim com sinceridade, pensem no melhor aqui para a Câmara de Vereadores, no melhor para a comunidade de IP, que eu acho que é o principal, essa economia no final aí, a gente fez um cálculo, eu não me lembro direito, mas eu acho que dava em torno de 24 mil até o final do ano. Então, é bastante, é significativo, né? Então, considerem essa questão e peço assim que qualquer dúvida também que vocês tenham, que eu puder esclarecer, que eu puder ajudar, estou aqui para esclarecer, e peço que vocês votem favoráveis a esse projeto também, né, sendo que agora mesmo a gente votou favorável a um projeto do Executivo, mostrando a preocupação com o município e não as nossas divergências políticas. Então, pensem, né, um pouco nessa questão também, e deixo aberto para que possa esclarecer mais alguma dúvida que vocês eventualmente possam ter. Mais algum vereador? Vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhorita presidente. A senhorita tem razão quando fala em economia. O município de IP, a Câmara de Vereadores, vai estar economizando em torno de R$25 mil. E tendo uma pessoa que vai estar trabalhando mais em torno de 20 horas aqui. Então, uma pessoa que, conforme a senhorita falou, daqui da nossa cidade. Então, assim, por economia, eu creio, e pelo trabalho que vai ser desenvolvido, tem o meu apoio, e nós precisamos deste trabalho aqui dentro. E com menos custo, R$25 mil dá para fazer bastante coisa no município. Mais algum vereador? Vereador Paulo? Esse veto do prefeito municipal é uma verdadeira afronta com esta casa. É prerrogativa do prefeito, é constitucional ele ter feito isso, mas só para lembrar, eu fiz um projeto há uns anos atrás e novamente ele vetou. E quando veio para essa casa, o vereador Etelvino Zanotto, na reunião, diz assim: não, nós vamos votar contra o veto do prefeito municipal. E foi aprovado por unanimidade o veto do prefeito. Então, quer dizer, tem casos e tem casos. Infelizmente, nós podemos fazer qualquer projeto. Economia, melhor satisfação de todos, que seria esse, mas vai ser vetado sempre pelo prefeito municipal do seu município. A gente sabe as razões pela qual. Queria deixar registrado também, fantástico trabalho feito pela Adri aqui nessa casa, né? E numa hora chave, e de novo o prefeito municipal do município de IP interviu nessa casa, retirando ela para tentar prejudicar os trabalhos do legislativo, né? E como disse a presidente, né, a nossa secretária Elenise caiu de paraquedas.
e caiu bem. Pelo trabalho feito, sei das dificuldades, sei as horas além daqui do horário comercial para tentar amenizar a situação, mas tem feito, sem dúvida nenhuma, um excelente trabalho. Então, assim, ó, esse veto veio só novamente afrontar a casa, infelizmente, né? Então, tá aí hoje o maior exemplo da situação, mostrar que nem fez nosso amigo, nosso ex-colega Etelvino Zanotto, viu que o projeto era o veto, né, que o meu projeto era bom e que o veto do prefeito, né, ele poderia ter aprovado como esse aqui, mas não. Como ele não quer que a Câmara trabalhe, como ele não quer o desenvolvimento do nosso município, ele veta. Então está aqui a oportunidade para os vereadores da situação apoiar também, né, e contra o veto do prefeito municipal. Era isso. Obrigada, Paulo. Vereador Cassiano. Eu não ia me manifestar a respeito desse veto, porque já tinha falado na tribuna, mas isso aqui é um capítulo, de repente, causado por toda a intransigência que já teve aqui nessa casa a respeito da separação da Câmara, né? Porque poderíamos muito bem estar em paz, né, com os trabalhos da Câmara se tivesse permanecido aqui a funcionária Adriana com a experiência que ela tinha, né? A Helenise está pegando bem as atribuições todas que tem que ser pega, mas a gente tem muita obrigação aí, a presidente Gislaine tem muita obrigação nos níveis de comunicação. Nós temos muitos eventos que sofreram e que não foram concluídos pela falta de experiência da Helenise, que precisa de uma outra pessoa aqui, capaz de fazer essa publicização dos trabalhos. Essa situação que a gente está querendo trazer para a Câmara, ela é muito parecida aqui, voltando ao projeto do nosso amigo Alcione, do nosso colega Alcione, da modernização, de querer também retirar a descida aqui do pessoal caminhando na estrada. Isso aí ninguém ocupa mais. E as câmaras de vereadores hoje, elas têm que publicizar muito mais os trabalhos. O Tribunal de Contas exige. Então erra muito o prefeito em vetar essa forma de trazer a público os trabalhos da Câmara. Então parece que é tapar, abafar os trabalhos, vetando isso aqui. Volto também a colocar que vereadores que aqui estão foram favoráveis à retirada da funcionária Adriana. Poderíamos todos ter pego junto e manter ela nessa casa aqui, né? Porque ela fazia toda essa parte, e a Silvana, de uma forma mais onerosa aos cofres públicos, e colocou muito bem o líder do governo, vereador Pepe, vereador Ivar Guerra, quando falou na necessidade de fazer essa modificação na carga dos funcionários que têm um nível superior, porque será mais barato para o município. E agora será mais barato para a Câmara. Então, da forma como o Etelvino e a turma na outra legislatura foram contrários ao veto do prefeito, é o momento dessa bancada toda, por uma forma de economicidade para o município, votar contrário a esse veto do prefeito. Eu, como vice-presidente dessa casa, peço para que a bancada de situação vote contrário ao veto do prefeito, porque vai gerar uma economia grande para os cofres do município. E nós vamos ter o tempo certo para fazer o quadro, vamos apresentar com os cargos efetivos, né? Também gostaria de relatar que quando foi feita uma conversa com o promotor disse: não tem o que fazer, gente, vocês têm que contratar. Porque dessa forma, como foi retirada a funcionária de vocês, com a experiência que ela tinha, as pessoas que vão entrar não vão ter a experiência toda.
Não existe isso. 27 anos trabalhando, né? A Adriana faz muita falta ainda para nós e acredito que para a Helenise também, porque ela tinha muita prática. Ela devia estar ainda do lado da Helenise e não, foi cortado rapidamente. Então peço para que os vereadores de situação analisem todos esses fatores. A gente está levando muito em conta o que o vereador Ivar falou. Aprovamos por unanimidade aqui os projetos do Executivo, né? Quando se fala em economia, quando se fala em necessidade de saúde. Eu confesso que eu iria pedir adiamento de votação nesse projeto do remanejo dos valores aqui, da suplementação que ia ser feita. Mas quando eu vi ele falando na parte econômica toda, também, quando vai se falar em mais médicos ali, aqueles valores ali, tá, eu dei para trás, digo, não, mexeu em saúde não pode ter problema. Então, a gente está acatando esses projetos. É difícil do Executivo acatar os nossos projetos e não vetar, alegando uma inconstitucionalidade, né, quando a gente sabe que a responsabilidade toda vai cair sobre a mesa diretora. Esses quadros, esses cargos efetivos agora em Antônio Prado que foram criados, fazem muito tempo que Antônio Prado trabalha só com cargo em comissão. 6 cargos em comissão. Veja bem. Então até hoje apontamentos houveram, mas continua. Agora eles estão fazendo a coisa com concurso público. Vão fazer agora, acredito. Né? Então peço aqui que se leve em conta isso e que deixe a Câmara de Vereadores andar. Se não foi possível, se foram contrários, o Executivo foi contrário, que não teve um diálogo conosco, quando se quis fazer a separação do orçamento, e a gente tentou de uma forma legal, de uma forma, vamos dizer assim, que a legislação nos amparava, querendo conversar, não houve esse diálogo. Então agora vim de novo aqui vetar uma forma de publicizar os atos da Câmara. Aí é bastante suspeito esse ato agora do Executivo Municipal. Peço então que os vereadores levem em conta e que derrubem esse veto do governo, do prefeito municipal, né, dando condições sim para a Câmara trabalhar de uma forma clara, limpa, fazendo alimentação do site, fazendo alimentação da página do Facebook, movimentando as informações que precisam ser levadas para a população. Porque aqui é a verdade. A verdade não sai no comércio, o disse que me disse, que aqui sai a verdade. Então essa transmissão que tem que ser levada pro... E esse cargo que vai ser criado, né, ele vem ajudar nessa publicização. Então peço que leve em consideração isso aí. Muito obrigado. Obrigada, vereador Cassiano. Mais algum vereador gostaria de se manifestar em relação ao projeto? Vereador Ivar? A gente sabe, foi falado dos projetos importantes, né, que estão parados, que estão no papel e não conseguem sair do papel por falta de mão de obra aqui na Câmara de Vereadores. Isso é nítido, a gente sabe. Só que assim, presidente, o Executivo ele não pode cair em apontamentos pelo Tribunal de Contas. A senhora mesmo falou que talvez seja apontada. Então, eu vejo assim, ó, a gente tem que contratar, mas que seja dentro da lei. Eu concordo que falta mão de obra aqui, isso não tem dúvida nenhuma, mas não podemos cair nessa de ser apontados pelo tribunal. E digo, avanço um pouquinho mais. A senhora falou que tem 5 votos, então o projeto já está aprovado. A senhora sanciona a lei, essa é a oportunidade, né? Então não vai ter problema nenhum. Tem 5 votos e talvez tenha mais, não sei, 5 votos a senhora falou que tem. Então é a oportunidade. A senhora acha que o projeto é constitucional, a senhora sanciona, vai ser contratada e fica tudo bem. Obrigado. Só me permita, vereador, colocar algumas ponderações. Se existir apontamentos, o Executivo não vai ter penalidades ou nada, nenhuma responsabilidade vai recair sobre o Executivo, uma vez que os poderes são separados. Se houver algum apontamento, esse apontamento é de minha responsabilidade e da mesa diretora. Segundo, a questão de contratar em cargos comissionados, os CCs que a gente fala, ele é previsto por lei.
Tanto é que o Executivo Municipal tem secretários, que são CCs, e tantos outros funcionários que também são contratados de forma comissionada, o famoso CC, certo? Que vem para suprir uma necessidade. Então, acho que nós temos sim 5 votos, claro que nós temos, só que não é a questão de fazer algo de cima para baixo, aprovar e deu. Sabe, não é essa a questão é de dialogar, a questão é de discutir e de fazer a Câmara andar junto. Nós temos sim 5 votos, eu poderia muito bem nem ter explicado nada mais, simplesmente ter colocado em votação, ter derrubado o veto e a gente sair daqui cada um para o seu lado e deu. Mas a gente veio até aqui nessa situação, eu acho que está na hora da gente dialogar essas questões. O senhor mesmo, vocês mesmos reconhecem que é um projeto importante para a Câmara de Vereadores. Então, está aí uma oportunidade para a gente dar um passo junto, para a gente avançar junto essa questão de diálogo e fazer com que a Câmara de Vereadores siga no mesmo rumo. É uma questão importante. A gente fala aqui da questão dos cargos, da criação dos cargos, né, de fazer toda a questão legal para se contratar, fazer depois um concurso público. Eu tenho um grande sonho, tinha na verdade, tenho, mas não vou conseguir tirar do papel, que era a questão de fazer o concurso público ainda enquanto presidenta. Era uma vontade minha, muito, eu primo muito por essa questão. Só eu sei o quanto, mas não foi possível. A gente teve tantos solavancos na metade do caminho que a Câmara de Vereadores podia estar até fechada nessas alturas do campeonato. Inclusive tinha sido até o Dr. Marcos está aqui, não me deixa mentir, a gente foi falar com o promotor aquela vez que o prefeito pediu para a Adriana sair da Câmara, pediu de um dia para o outro, inclusive, para tirar ela daqui da Câmara, a gente foi lá conversar com o promotor para tentar um acordo lá e tentar se resolver. Aí ele disse para nós que era para deixar a Câmara fechada, que se não tivesse outro jeito que deixasse fechado, que enfim que ia ficar capenga, mas que deixasse fechado. Disse, não, nós não podemos deixar fechada. Nós já ficamos o mês de janeiro fechado porque era a Câmara, era férias. Atendendo só para fazer a coisa andar, aí a parte mais burocrática, mas não atendendo o público e não fazendo sessões porque era férias. Depois nós já tivemos aquela saída da Adriana. Nós vamos chegar à metade do ano de que jeito? Com a Câmara fechada e a população vai ficar como? Pelo amor de Deus. Aí, de cima para baixo, tivemos que criar um cargo, um CC, para poder fazer a Câmara funcionar. A gente não ia ter tempo para fazer um concurso público, porque a gente não tem o quadro para fazer um concurso público, a gente não tem dinheiro para fazer um concurso público, e a gente tem que fazer as coisas funcionar. Então, criamos um cargo comissionado que está aqui a Helenise hoje trabalhando. O que aconteceu? O prefeito vetou. Nós ficamos dias aqui de novo com a Câmara daquele jeito, fechada, naquela insegurança, sem a Adri, porque ele solicitou ela de um dia para o outro, e sem uma secretária. Ele vetou o nosso CC. O que nós ia fazer? O que nós ia fazer sem uma secretária efetiva, que era a Adriana, e sem poder contratar de forma comissionada, que ele também tinha vetado? O que a gente ia fazer? E agora é a mesma situação. A gente não tem condições de fazer um concurso público. Não temos condições por tempo, por questão de falta de tempo, por questão de falta de recurso. A gente não tem condições de organizar um concurso público e de criar o cargo hoje. O município de Antônio Prado, o vereador citou, eu reforço essa questão, há anos, desde que o município é município, eles trabalham só com CCs. Agora, quando nós entramos em contato ali com eles, o Dr. Marcos conversou com o assessor jurídico de lá, agora, esse ano, eles começaram a se organizar para criar o quadro de funções e ali na frente, que eu acredito que seja no ano que vem, fazer o concurso público. Mas vejam que leva tempo, não é de uma hora para outra, requer um recurso para se fazer isso, coisa que hoje a gente não tem. Então, assim, eu peço para que vocês, mais uma vez, coloquem na balança tudo isso, pensem novamente, né? Eu acho que era isso assim que eu tinha para esclarecer e, enfim, se houver mais alguma dúvida, mais alguma questão, eu peço que vocês me deem a oportunidade de esclarecer, porque eu vejo uma baita oportunidade da gente andar juntos, da gente fazer a Câmara andar junto no mesmo sentido, independentemente das nossas divergências políticas. Então, de minha parte, era isso. Mais algum vereador? Vereador Walter? Bem, eu quero cumprimentar a mesa diretora, a senhora presidenta, vice-presidente, o secretário Bilu, o assessor
Dr. Marcos, vereadora, vereadores, pessoas que nos assistem, a secretária Denise. Né? Eu também quero fazer um breve comentário quanto a esse assunto, até ouvindo vereadores, né, falar. Eu posso dizer que eu também já votei contra vetos de meu próprio prefeito, e cito do ex-prefeito Darcy, do saudoso ex-prefeito Inaldi, também naquela época eu estava na Câmara, né? Já votei contra vetos dos prefeitos, né, que eu apoiava, mas em questões, né, em ocasiões diferentes, né? Porque eu também acho que o vereador não pode, né, acatar tudo que o Poder Executivo fala. O vereador também tem que ter as suas próprias iniciativas, né, e colocar as suas ideias, né, sempre que sejam em benefício do bom andamento do trabalho, seja da Câmara do Poder Executivo. Mas eu, escutando o vereador Agostini e o vereador Caon, onde se fala que é uma afronta para a Câmara, e o vereador Caon também falou que não houve diálogo, eu digo que isso é um reflexo do primeiro ano dessa gestão aqui da Câmara, né, onde um exemplo claro, né, que a oposição, né, criou aquela emenda para separar a contabilidade da prefeitura, e que eu entendo isso, que por lei é um direito da Câmara, mas a nossa bancada, ela sim sofreu uma afronta, porque nós não fomos consultados, e eu acho que aí onde se iniciou esse desentendimento que há entre, não podemos esconder, hoje está um pouco mais amenizado, um desentendimento que há entre nós vereadores e com o Poder Executivo. Começou lá atrás esse desentendimento, que eu acho que poderia ter sido evitado com um diálogo melhor, porque eu não digo que todos os vereadores, mas alguns da oposição, pensaram, como nós temos os 5 votos da maioria, vamos fazer o que nós vamos entender, e deu no que deu, está aí. Talvez num bom diálogo, num bom entendimento, hoje já estava separado assim da Câmara, e não tinha esses problemas que está acontecendo hoje, de não poder contratar e tal. Eu acredito que começou lá atrás, mas eu acho que ainda há tempo, né? Temos mais 2 anos pela frente, né? 2, 3 anos, de se chegar num acordo nisso, né? Então não adianta se culpar Poder Executivo, se culpar os vereadores. Eu já vou abrir meu voto, eu voto a favor do veto do prefeito, não para agradar o prefeito. Eu voto porque eu consultei o assessor jurídico da administração, e ele me mostrou por A e mais B que não é constitucional, que isso não é ilegal, e que esse projeto de contratação é ilegal. Então, eu penso que a gente tem que ter muito cuidado também para não se comprometer com a lei, porque a lei, existem muitas leis que elas, na verdade, em vez de ajudar, elas prejudicam o bom andamento do trabalho, né? E a própria população, a gente está aqui para seguir leis também, né? Então, eu já abro meu voto, nada contra, né? A contratação. Eu acho que é necessário, sim, porque a nossa secretária de hoje, ela com certeza tem um acúmulo de trabalho, né? É necessário, sim, mas eu acho que tem que ser feita uma contratação e se achar uma maneira, né, que ela fique legal, para não prejudicar principalmente a mesa diretora e nós, vereadores, porque se eu votar a favor é porque eu estou me comprometendo também. Então eu não vejo uma coisa clara se é legal ou é ilegal. Isso que fica até ruim para a gente votar sim ou não, e até chega nessa questão, né, que é uma questão que deixa até o vereador, acho, numa situação meio complicada de ter que votar sim ou não para um veto do prefeito. Você coloca na nossa situação, é complicado, né? Mas eu volto a repetir, não estou culpando nenhum vereador aqui, né? Mas eu acho que essa questão, ela começou lá atrás, mas ainda há tempo de se ajeitar isso aí para que nós possamos passar uma boa imagem, né, da Câmara para o município, para o povo do IP, porque eu acho que a população merece que a gente faça uma imagem de um bom trabalho, que o vereador tem interesse realmente em trabalhar para o município. Eu acho que ainda dá tempo de você fazer isso. Eu repito, o meu voto ele é favorável, não para agradar o prefeito, pela questão legal ou não da contratação. Obrigado. Obrigada, vereador Walter. Eu entendo, vereador, muito as suas colocações, e eu só quero fazer uma ponderação. Não é uma ponderação, na verdade, é só uma fala qualquer. Quando o senhor diz assim que teve um início, né, essas nossas desavenças, ela teve um início, mas ela também pode e deve ter um fim.
Então, acho que é uma oportunidade, como eu disse antes, para a gente pensar daqui para frente, se lá atrás não houve diálogo, eu acho que muita coisa realmente poderia ter sido diferente, eu lhe dou razão, muita, porém não foi, né? Porém a gente está aqui para errar, acertar muitas vezes, né? Então acho que a gente está num processo de amadurecimento também. Então assim, ó, eu respeito muito a sua colocação, respeito as dúvidas que vocês têm, né? Mas novamente, então, eu peço o apoio de vocês e para não alongar mais também devido ao nosso adiantado, eu encerro as minhas falas por aqui e simplesmente abro se algum outro vereador quiser se manifestar, depois eu acho que encerramos e colocamos em votação. Pode falar. Presidente, não, eu concordo com o que a senhora colocou aí, só quero deixar claro que que o meu voto é favorável ao veto, não para contrariar certas atitudes que tiveram no passado, nada contra, é um voto, como eu já falei, pela questão de não estar bem claro se é legal ou não, nada contra o que já aconteceu, até porque certo. Eu falei que está na hora de se tentar, né, se acabar com essa, eu acho que até é uma palhaçada, essa afronta entre vereadores, porque isso repercute mal na população, vocês sabem disso quanto eu, né? Obrigado. Obrigada, vereador Walter. Mais algum vereador gostaria de se manifestar em relação ao projeto? Não havendo então mais discussões, o projeto entra em fase de votação, lembrando apenas que a votação do veto ele é um pouco diferente e ele é procedido de forma nominal. Então o vereador deve dizer, eu, vereador fulano de tal, voto sim ao veto, ou não, caso seja contrário ao veto. Eu vou chamar aqui por ordem alfabética, e aí só lembrando um exemplo, eu, vereadora Gislaine Zilioto, voto sim ou voto não ao veto do prefeito, certo? Alguma dúvida? Vereador Alcione. Eu, vereador Alcione Cavalheiro, voto sim ao veto. Vereador Alessir. Eu, vereador Alessir Benetti, voto a favor do veto. Vereador Cassiano. Deixa eu tentar nesse aqui, está funcionando sim. Eu, vereador Cassiano Caon, voto não ao veto, prefeito. Vereadora Gislaine. Eu, vereadora Gislaine Zilioto, voto... Perdão que estava cometendo uma gafe. Meu voto ele é apenas em caso de empate, então peço perdão. Vim seguindo a ordem alfabética, perdão. Vereador Ivar. Eu, vereador Ivar, voto favorável ao veto. Vereador Luiz Carlos. Eu, vereador Luiz Carlos Capinelli, voto contrário, voto não ao veto. Vereador Paulo. Eu, Paulo Roberto Agostini, voto não ao veto. Vereadora Rosane. Eu, vereadora Rosane Pereira de Souza, voto não ao veto. Vereador Walter Luiz Parisotto. Eu, vereador Walter Luiz Parisotto, voto sim ao veto. Meu voto, então, em caso de empate, estamos no 4-4 e o meu voto é não ao veto do prefeito. Sendo, então, que o veto do prefeito foi reprovado por 5 votos a 4. Esse aqui é meu. Passamos para as explicações pessoais. Vereadora Rosane? Não. Vereador Ivar? Não. Vereador Alessir? Não. Vereador Paulo? Fala. Sim. Vereador Luiz Carlos? Vereador Cassiano? Não. Eu também não falo. Vereador Walter? Não. E vereador Alcione? Também não.
Nobres colegas, vocês têm 15 minutos à sua disposição. Vereador Paulo. Com certeza eu não vou ocupar os 15 minutos. Eu só usei a tribuna, voltei a usar aqui, somente para reforçar e falar sobre o veto, onde eu disse a afronta do prefeito municipal a essa casa, e vou dizer mais, o desinteresse de haver um diálogo entre os dois poderes. Isso foi o veto. Eu lamento, mas lamento mesmo, ao líder do governo, Ivar Guerra, que deixou a oportunidade fugir das mãos dele. É a força, o elo que ele poderia ter a partir desse momento, ter aqui dentro nessa casa como líder do governo. Eu vi das próprias palavras dele dizendo que a oposição já tinha 5 votos, então não precisava a votação. Se fosse um cara inteligente, 5 votos, não vai adiantar nada o voto dele. Se der alguma coisa, é a mesa diretora que vai responder. Se usasse da inteligência, votaria contra o veto. Porque iria ser aprovado a mesma coisa, ele não iria se responsabilizar por nada, e teria na mão dele a força e o elo que outros líderes do governo não tiveram aqui nessa casa. Então eu lamento assim, profundamente a oportunidade do líder do governo ter jogado fora, ter seguido orientações do partido. Então não importa se o projeto é bom ou ruim, o que importa é ir contra, quando é da oposição. Então, lamento a maior oportunidade do líder do governo, Ivar Guerra, ter jogado fora, não ter sido inteligente. Lamento, né? E o que aconteceu em outras épocas que poderia ser normalizado. Eu dei os parabéns quando entrou nobre colega, na primeira sessão, que houve um tumulto, né, e onde eu achava que realmente fosse harmonizar, e o trabalho dele é fantástico. Hoje apresentou mais uma indicação fantástica, né? O líder do governo deixa escapar por entre os dedos a maior oportunidade, sem dúvida nenhuma, que ele teria nessa casa. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Vereador Bilu. Saudá-los mais uma vez. O que me traz novamente essa sessão, saudar o Betinho, que bom que está aqui conosco. O assunto que foi comentado aqui pelo vereador Cassiano, da questão das pessoas que usavam o transporte lá da Vila Segredo para estar estudando no outro município. Conversei com algumas famílias nesse fim de semana, fui procurado e conversando bastante, e assim, que bom que a gente consegue, conversando, clarear as situações, clarear as coisas, e sempre levando, eu digo que o caminho às vezes era um pouco mais longo, mais demorado, mas explicando e falando a verdade. Porque a gente pode chegar lá, fazer um atalho que não seja pela verdade, mas acaba criando muita confusão. Então, assim, eu sinto por essas pessoas. Tem alunos, tem um aluno lá, tem vários, todas são pessoas boas, que se destacam, que têm muito futuro,
penso e acredito que eles fiquem aqui no nosso município, ou que onde estejam, sejam muito felizes, são pessoas de família muito boas, e tem alunos que são referência em Olimpíadas também, e assim, lamento, vereador Cassiano, que desde novembro, não são 6 meses, nós estamos para mais de 10 meses, quase 10 meses, que, claro que teve o período das férias, que vocês estão pagando táxi de Antônio Prado, o senhor e mais uma vizinha, para levar os seus filhos e voltar. E lamento para aquelas pessoas que nesses 10 meses o Poder Executivo não tenha criado uma alternativa. E aí, creio que não vou estar fugindo, e mostra que também, eu conversava com uma família, também se poderia dar um incentivo, uma forma de transporte, ou adequar a lei. Mas se nem para os universitários, nós estamos há 1 ano e meio, quase 2 anos, sem estar dando 1 centavo para os universitários. Então é isso, gente, talvez, e eu acredito, aqui foi falado que tem que ter incentivo para a educação, tem que incentivar as crianças, eu acredito nisso. Mas quem tem que fazer isso? O poder público, o governo federal tem que fazer, como mandou os ônibus do caminho da escola, o governo do estado tem que fazer, mas o governo municipal também tem que fazer. E eu estive conversando lá também, e creio que estejam se organizando já, nesses dias aqui já estou indo, mas sei do custo alto que tem para estar fazendo esse transporte. E falei que tenho medo que muitos daqueles adolescentes vão morar em outra cidade, porque não é fácil tirar 400, 500, 600 reais para estar pagando esse transporte. Então, para quem não está ainda acompanhando, o transporte passa na frente da casa dos alunos, mas esses alunos não podem, por força da lei, não podem estar indo nesse transporte. E esse transporte tem espaço. Isso sim é uma situação de nós lamentar. E também eu quero aqui, no finalzinho, dizer que eu fico sentido. Porque a culpa cai. Foram por culpa dos vereadores de novo, gente. Repeti daquilo que eu falei na última sessão, que é uma pena que as coisas sempre tem o culpado. Então, se existe o problema há 9 meses, devia ter sido adequado, e se não adequou, assumem as questões, que fica mais fácil. Meu muito obrigado e tenhamos todos uma boa noite. Obrigada, vereador Luiz Carlos. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão. Desejo uma boa noite aos nobres vereadores, ao público que se faz presente e também ao pessoal que nos acompanha pelos seus lares. Um bom retorno e até uma próxima sessão.